Finalmente, o remake de Samurai X voltou com novos episódios. Foi há 84 anos. Bora para um breve resumo do episódio 25 de Samurai X e também as diferenças em relação ao mangá e o anime de 96. O início do episódio mostra o Kenshin indo a pé rumo a Kyoto. Tem um flashback do Kenshin conversando com o Saito para mostrar o porquê o Kenshin resolveu ir a pé. Ele não queria colocar em risco a vida de outras pessoas se eles fossem num navio, já que lá não teria para onde correr. No mangá eles decidem deixar o Kenshin um pouco de lado e focam no Sanosuke e na Kaoru. Essa cena só apareceria muito mais à frente. A meu ver, isso ficou melhor do que no mangá, porque aí a gente entende melhor a ordem dos acontecimentos. Mudaram a abertura e a música ela é bem no estilo shonen atual. Eu não sei você, mas eu gostei mais dessa abertura do que da anterior. Já no episódio 32 do anime de 96, o início do episódio é mais focado nas netas do Dr. Gensai chorando porque descobrem que o Kenshin não está mais por ali. Então começa com filler lá na versão de 96, e essa cena do Kenshin viria somente lá no episódio 33. Ou seja, a ordem dos acontecimentos é mais parecida com a versão do mangá. E essa cena da folha, mostrando que o Kenshin está super alerta e tenso no meio do caminho, é algo que não tem no mangá e nem na versão de 96. A cena do Kenshin conversando com o Saito é bastante fiel ao mangá, assim como a versão de 96 também é bem parecida. E uma coisa que eu notei nesse episódio é que eles perderam a vergonha de fazer o Kenshin com aquelas caras engraçadas. Ao contrário da temporada anterior, principalmente no início, que eles tentavam dar um ar mais sério para o Kenshin, deixando de colocar essas caras engraçadas como tem no mangá. Na sequência mostra a Kaoru bastante triste pela partida do Kenshin, ela não tem vontade de comer e nem fazer nada. Até tem um flashback dela se lembrando da despedida deles, o que é bem parecido com o mangá. E a versão de 96 também não foge disso, embora alterne a ordem das cenas. Inclusive no mangá apareceria o Sanosuke primeiro. Na versão do remake passamos agora a acompanhar o Sanosuke bastante irritado porque o Kenshin partiu para Kyoto sem ele. O Sanosuke fica quebrando tudo no restaurante e ele também quer ir para Kyoto. E essa parte é fiel ao mangá, inclusive na parte cômica. Temos uma diferença em relação ao anime de 96, que lá o Sanosuke não diz que quer bater no Kenshin, ele só quer lutar. E o remake segue mangá, o Sanosuke quer bater no Kenshin porque o Kenshin quebrou a promessa. Só que para ir até Kyoto, o Sanosuke entende que ele precisa de dinheiro, então ele procura o Tsukioka, que prontamente empresta o dinheiro para o Sanosuke e também dá a ele alguns explosivos aperfeiçoados. Quando o Sanosuke está saindo, ele dá de cara com o Yahiko. E essa cena no remake é muito mais fiel ao mangá do que a versão de 96, já que temos o alívio cômico. O Saito seguiu o Yahiko até ali, ele pretende impedir que Sanosuke e os outros sigam o Kenshin e possam atrapalhá-lo. Saito joga na cara que a existência de Sanosuke e os outros é a fraqueza do Kenshin. Sanosuke fica furioso e parte para cima do Saito, que se esquiva e contra-ataca aproveitando-se da fraqueza do Sanosuke que está ferido no ombro. Temos uma boa cena sem censura, inclusive com bastante sangramento. E aqui eu não sei se você também teve a mesma impressão do que eu, mas olhando a versão lá de 96, como o Sanosuke é mais sério e também o Hajime Saito ele parece mais malvado pela cara dele, além da dublagem, dá uma entonação um pouco diferente, e passava mais a sensação de que o Saito estava sendo muito cruel com o Sanosuke, que ele ainda era um vilão ameaçador, mas o mangá e o remake me dão uma impressão diferente de que o Saito tem razão e que o Sanosuke está sendo muito infantil. Inclusive no decorrer da luta, me parece mais que o Saito está dando uma lição ao Sanosuke do que ele precisa melhorar para poder seguir o Kenshin. Eu acabei simpatizando ainda mais com o Saito e achando ele muito mais badass na versão do remake. A impressão que eu tinha na versão de 96 é que ele era um anti-herói não confiável. Já no remake ele me pareceu mais um anti-herói que se pode contar. Sanosuke, como sempre, demonstra sua determinação e persistência além da sua grande resistência nessa luta. A luta em si segue o padrão de animação dessa versão do remake, mas da versão do clássico ela também não se destaca em termos de qualidade, parece que fizeram o melhor possível com o menor custo. Eu diria que algumas coisas a versão do remake é superior, como a gente vai ver agora. Nessa cena a gente pode ver que o Saito atinge o Sanosuke diretamente no nariz. Na versão do clássico isso também acontece, mas o impacto do golpe é muito menor, inclusive do golpe do Sanosuke no braço do Saito. Já no remake, o golpe do Saito parece muito mais forte e inteligentemente o Sanosuke defende com a testa, tornando a cena no remake melhor e mais convincente. Já em relação ao golpe que o Sanosuke dá no braço do Saito, nada é falado sobre o Saito ter sofrido algum dano no braço. No mangá que eu tenho aqui, a tradução ficou como se Sanosuke tivesse conseguido quebrar o braço do Saito. Já na versão do clássico fala sobre ter esmagado o braço do Saito, o que talvez faça mais sentido do que a tradução do mangá, já que faz mais sentido o braço não ter sido quebrado e sim apenas ter sofrido com o impacto do golpe. Sanosuke, determinado, convence o Saito de que o Saito e o próprio Kenshin não eram tão fortes assim em algum momento do passado.
mas sim as experiências que eles foram obtendo de acordo com as batalhas foram tornando eles mais fortes. Ainda assim, o Saito dá um soco na cara do Sanosuke, e a cena se parece mais com o que temos no mangá. Já na versão do remake o diálogo inclusive é muito mais simplificado, com o Sanosuke dizendo apenas para não subestimá-lo só porque ele é um novato, além de que o soco do Saito parece muito mais fraco do que nas outras versões. O Saito então desiste de impedir o Sanosuke, possivelmente porque viu algum potencial nele, embora ele não admita isso, mas isso fica subentendido pelo fato de que o Saito dá uma dica para o Sanosuke que ele precisa conseguir se defender, já que ele confia demais na força natural e na sua agressividade, mas não tem defesa nenhuma. Embora o Tsukioka tenha dado a vitória para o Sanosuke, eu penso que o Saito, se quisesse, teria nocauteado o Sanosuke, fazendo com que ele ficasse impossibilitado de ir atrás do Kenshin. Outra pequena diferença é que no clássico o Sanosuke pede para que não tentem animá-lo, porque ele reconhece que ele não venceu o Saito. Já no remake, que segue mais fielmente o mangá, ele apenas fica quieto. Logo ali em pensamentos ele reconhece que o Saito jogou limpo com ele e não acertou seu ombro, o que deixa Sanosuke impressionado com o lobo de Mibu. Antes de partir, o Sanosuke pede que o Yahiko dê um jeito para fazer a Kaoru ir atrás do Kenshin para trazer ele de volta, e Sanosuke pretende ficar mais forte no caminho para Kyoto. A fala do Sanosuke no mangá é um pouco diferente da versão do clássico e do remake. E essa cena do Saito deixando o cigarro cair porque está com o braço ferido tem apenas nessa versão do remake. Já no mangá temos essa cena que ficou de fora da versão do anime de 96 e também do remake. O anime clássico tem um jeito diferente de demonstrar o sofrimento da Kaoru e, a meu ver, ficou melhor do que das outras versões. E é claro que a trilha sonora da versão do clássico ajuda a dar esse clima de tristeza da Kaoru. A Megumi fica sabendo de tudo pelo Yahiko que ela encontra na rua e ela vai até o dojo provocar a Kaoru para tentar reanimá-la para que ela saia daquela tristeza. E aqui o remake leva vantagem porque ele é mais fiel ao mangá. Por outro lado, o clássico segue uma linha mais séria, o que a meu ver fica mais coerente, embora não siga fielmente o mangá. A Megumi consegue de certa forma fazer com que a Kaoru comece a melhorar e querer ir procurar o Kenshin, e a Riko também tem uma boa participação terminando de convencer a Kaoru a ir atrás do Kenshin. Uma curiosidade é que nesse episódio temos o foco em uma borboleta, mais de uma vez ela aparece lá perto da Kaoru. E quando a Kaoru decide ir até o Kenshin, essa borboleta sai voando e logo depois, na cena seguinte, vemos uma borboleta igual ou talvez a mesma borboleta junto do Kenshin. E isso é um extra que temos apenas na versão do remake. Na versão do clássico, o que temos são duas borboletas sendo observadas pela Kaoru enquanto ela está bastante triste pensando no Kenshin. E esse episódio 25 do remake se encerra com o Kenshin observando a borboleta. Já o encerramento do clássico parece com essa página do mangá, mas o capítulo 60 do mangá, que corresponde às cenas dessa parte final, não se encerra nessa página, tem um gancho muito mais interessante que seria bom se tivessem adaptado aqui para a versão do remake, mas é algo que deve aparecer no início do episódio 26, então eu comento isso no próximo episódio. A meu ver, foi um bom episódio de retorno de Samurai X, e eu tô torcendo para que tenham economizado na animação até então para que tenhamos boas cenas de lutas nessa temporada. E você, o que achou do episódio 25 de Rurouni Kenshin, ou Samurai X como é conhecido aqui no Brasil? Deixa sua opinião aqui nos comentários, valeu e até o próximo vídeo.